Oiê, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre esse mundo de casa de repouso, falar sobre todos os assuntos, para quem é interessado por esse tema, para quem tem casa de repouso, para quem quer abrir uma casa de repouso. Então tem conteúdo para todos os gostos aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, comenta, né, com quem esse conteúdo possa interessar, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é realmente complicado, né, que é sonda alimentar, né? Pode ser a sonda nasogástrica ou a sonda gástrica, indiferente, falar sobre sonda. Bom, a primeira coisa que a instituição precisa é definir se vai atender esse perfil de público, né? Se vai atender idosos com sonda. Muitas vezes o idoso vem já com sonda, né? Ou evolui para uma sonda, tá? Então a gente vai falar desse caso hoje, de quem evolui para uma sonda. Então, primeiro, que você, como responsável da instituição, dono, gerente, enfim, né? Mas principalmente dono, vai ter que saber a sua conduta quando um idoso vir evoluir para o uso de sonda, tá? Você vai atender esse grau de dependência? Essa é a primeira pergunta, né? Isso tem que estar muito bem definido, até em contrato, porque o idoso é realmente muito frágil, né? Muito frágil e pode evoluir muito rapidamente, não precisa... às vezes não demora tanto tempo assim, ele acaba evoluindo para a necessidade de uso de sonda. E aí você, como instituição, tem que ter isso definido. Vai atender ou não vai atender, tá? Isso tem que estar definido. Se for atender, tem que estar no contrato que você atende esse tipo de grau de dependência, mas se não atender, principalmente, né? Para que você não tenha problemas futuros, tá? Isso estando definido, então, a gente vai falar sobre a sonda especificamente. Então, aquele idoso que evolui para uso de sonda, ele já está vindo num processo, né? Muitas vezes de não aceitação da alimentação, ou de se afogar muito quando se alimenta, né? Aí o profissional de nutrição, junto com a instituição, família, começam a alterar a consistência da alimentação, né? Então vai para uma alimentação pastosa, enfim, fazem todos os processos necessários, né? Entra com suplementação, mas ainda assim, né? O idoso se recusa ou se afoga ou realmente não consegue fazer a ingestão daquele alimento, tá? E aí, qual é o procedimento, né? Foram feitas todas as alternativas, todas as medidas e tal, e o idoso já, por exemplo, está no estágio de demência, né, bem avançado, então a gente não consegue mais suprir a necessidade daquele idoso, né? Nem a forma de alimento mesmo, nem e muito menos de líquido, né? De água ou enfim. E aí? Bom, a família vai estar ciente, né, desse processo que o idoso está passando. Isso pode levar tempo, como pode ser muito rápido, tá? Mais rápido, né? E aí, junto com o profissional de nutrição e junto com o médico. Bom, tem casos de repouso que tem médico, né? Então, vai entrar em contato com o médico da instituição e vai, então, haver uma conversa, né? Entre família, instituição, profissional de nutrição e o médico. Ou se a casa não tiver médico, vai ter que pedir então para que a família entre em contato com algum médico, geriatra ou enfim, para fazer uma avaliação melhor desse idoso. Então, se for por problema de deglutição, o idoso se afoga, já foi mudada a consistência da alimentação e se afoga, vai ter então que ver se é um processo realmente, né, de necessidade, que já tá com problema realmente de deglutição, então ele vai ter que ir para uma sonda, né, ou é um processo da demência e tudo mais que né, normal que ele venha a parar cada vez mais de comer. Isso também sendo definido, então começa a conversa sobre a evolução para ir para uma sonda, né? O que é importante a gente falar aqui? Independente de você ser uma casa que vai aceitar ou não esse público, você precisa ter também definido
por exemplo, se você for atender, né? Se você atende idosos com sonda, né? Você precisa definir se você aceita atendimentos paliativos ou porque na verdade o uso da sonda é uma decisão da família. Quando o idoso não é mais lúcido, não responde por si e tal, isso é uma decisão da família, né? Então, assim, a gente como instituição, a gente pode direcionar, orientar, conversar, mas a gente não decide, né? Então, você tem que saber qual é o teu pensamento sobre isso, né? Qual é a forma como você pensa sobre alimentação com sonda? Porque a sonda, ela tem dois perfis, assim, de pessoas muito diferentes, né? As que aceitam e entendem que é um processo que vai evoluir para o uso de sonda, enxerga que isso é benéfico para o idoso, no sentido de que vai mantê-lo hidratado e alimentado da forma adequada, né? Mesmo que a evolução da doença já esteja muito, né, grau 3, acamado já e tudo mais, sem nenhum tipo de resposta, mas o idoso está vivo, né? Então, ele precisa ser alimentado e hidratado da forma adequada. Esse é um perfil. Mesmo que o procedimento seja invasivo, que sim, é invasivo, né? Mesmo sendo a naso, é extremamente desconfortável, né? Ou a gástrica vai para um procedimento cirúrgico, enfim, mas o idoso vai estar ali alimentado e hidratado, a doença vai evoluir da sua forma, né? E o idoso, enfim, vai vir a falecer de outras questões, né? E tem o outro lado, né? Tem o lado dos profissionais que são a favor do cuidado paliativo, de deixar a doença correr, de não interferir. E o que isso quer dizer? Vai deixá-lo, né? Assim, vai tentar alimentar, aceitou, alimenta. Recusou, para, tenta num outro momento, volta e vai fazendo esse processo, né? Afogou, para de alimentar naquele momento, né? Dá um tempo, depois volta de novo e assim vai indo, tá? Existem essas duas condutas, mas você como instituição, como dono, precisa se posicionar no sentido de qual dos dois lados você está, tá? É difícil falar quem tá certo e quem tá errado, porque são condutas e são pensamentos, né, que a medicina vai tomando aí ao longo do tempo, né, vai optando por um lado, vai achando, tem estudos que dizem que não adianta a dieta por sonda, tem outros que sim, entende? Então tem os dois lados, mas você como o responsável da casa vai ter que tomar uma decisão, porque o não colocar a sonda é difícil, tá? Então, assim, toda a equipe tem que estar preparada para isso, né? Tem que estar orientada de que é uma decisão familiar, né? Então, o idoso aceitou, alimenta, não aceitou, não, para ali, depois tenta de novo. Só que o complicado é ver o processo acontecer, né? Então, esse idoso vai começar a perder peso ainda mais rapidamente, ou vai se afogar com muito mais frequência se ele já está nesse processo, vai evoluir para uma pneumonia, vai ter escaras, porque é difícil, né? Assim, o idoso muito magro, por mais que a gente tome os cuidados de virar, ele não tem mais tecido, né? Ele não tem mais nem músculo e muito menos carne mesmo, né? Assim, tecido para que proteja o corpo das escaras. Então, você como casa tem que ter isso muito bem definido, tá? Se a família optar em colocar, você atende com sonda, perfeito, o idoso então vai colocar a sonda, volta para a instituição e tudo continua. Agora, se a família opta em não colocar a sonda, você aceita isso? Você concorda? Você entende como um processo realmente, como um cuidado paliativo? Tudo certo? Então, tudo certo. Você, sua equipe tem que estar consciente disso, de como vai ser esse processo. Ou não, você não concorda, você acha que isso não é benéfico para o idoso, tua experiência mostra ou não, enfim. Se você então não for a favor, você também tem que se posicionar, tá? E aí ter uma conversa com a família e dizer, olha, a nossa conduta como instituição é diferente, tá? Então, assim, vocês como família têm a decisão final, mas nós como instituição
não é o padrão do que a gente costuma atender, não é a conduta que a gente acha correta. Enfim, vai falar alguma coisa assim, então vai acabar tendo que rescindir contrato, né? Por isso que é tão importante, antes dessas situações acontecerem, a casa já ter quem for dono, né, o responsável da casa, já ter isso definido. Porque mais cedo ou mais tarde as situações aparecem. E aí, se você é pego desprevenido, você não sabe que rumo que você toma, você não sabe que atitude que você toma. Então, já pense sobre essas questões. Primeiro, se você vai ou não atender idoso assim, né? Isso tem que estar definido já de começo. E segundo, se você aceita atender idoso assim, se a família disser que não vai pôr a sonda, o que você faz? Você segue cuidando do idoso, né, até o finzinho da vida dele e tudo certo, né, mesmo sabendo como que vai ser o processo, ou você é contra, né? Então você também tem que saber qual é a sua posição com relação a isso, tá? A gente precisa lembrar que a instituição, ela está para cuidar do idoso, mas ela não é obrigada a ficar com nenhum idoso, tá? Nós não somos obrigados. Existem situações que a gente não vai concordar, existem idosos que não vão se adaptar, existem famílias difíceis. Então, a casa, para nenhuma dessas questões, é obrigada a ficar com o idoso. Nem porque a família dá muito problema, briga muito, traz muita dor de cabeça para você, nem porque o idoso também é um idoso difícil, né, agressivo, que você não é obrigado. E nem nesse caso da sonda também. São situações difíceis, às vezes, né, de fazer a rescisão contratual, mas precisa estar pensado e definido, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou hoje para vocês. Se você curtiu, não esqueça de se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!